Porque todo tesouro que existe é meu. Tem lendas de um rei tirano e ele sou eu. O mais forte da Babilônia na guerra se encontra. Tem um arqueiro dominando o campo de batalha. Desses portões saem meus tesouros. Quero riquezas, prata, cobre e ouro. O meu fantasma nobre te destrói. Eu sou o herói dos heróis. Zero If, As Guerras do Santo Graal. Capítulo: Memória de Neve, o Rei e a Princesa de Gelo. A neve caía sobre a mansão Rosvaal de um jeito que não era natural. Não era o frio macio de inverno, daquele que vem acompanhado de chá quente e cobertor pesado. Era um frio que mordia, um frio que parecia ter intenção, como se o próprio ar tivesse acordado de mau humor e decidido descontar em todo mundo. Os flocos desciam devagar, brancos demais, silenciosos demais, e se acumulavam nas pedras do jardim, formando montinhos teimosos que cresciam mesmo quando ninguém estava olhando. Dentro da mansão, no fim do corredor leste, uma porta dupla de madeira escura se abriu com um estalo seco. E dela saiu, com a calma de quem nunca apressou um passo na vida, o Rei dos Heróis. Gilgamesh, na forma de Caster, atravessou o corredor com o queixo erguido e os olhos vermelhos meio fechados, como se o mundo inteiro tivesse acabado de cometer uma ofensa pessoal contra ele. Usava o traje cerimonial de Uruk, o mesmo que veste ao governar sua cidade milhares de anos atrás. O turbante branco coroava sua cabeça, com aquelas duas peças azuis curvas erguendo-se como chifres ornamentais, e o véu longo descia pelas costas quase tocando a cintura. O peito permanecia exposto, a musculatura definida marcada pelas tatuagens roxas dos ombros, e o colete azul escuro de forro vermelho dava ao conjunto um ar de realeza antiga. As calças vermelhas largas se moviam pesadas a cada passo, e a peça dourada da cintura brilhava baixinho, mesmo na luz fraca da manhã. Ele parou no meio do corredor. Cheirou o ar uma vez. Franziu a testa. Esta mansão, murmurou ele, com a voz grave e profunda, levemente irritada, está fria como uma cripta esquecida. Antes que pudesse continuar, ouviu passos apressados. Da curva do corredor surgiu Emília, envolta num casaco bege grosso, o cabelo prateado preso desajeitadamente, o rosto rosado pelo frio e pela pressa. Gil. Bom dia. Disse ela, ofegante, com aquele sorriso doce que parecia totalmente alheio ao gelo no ar. Você sentiu também, né? A mansão tá estranha. Tipo, bem estranha. Eu acordei e o meu copo d'água tava com casquinha de gelo em cima. Gilgamesh olhou para ela com aquela expressão peculiar que reservava só para Emília. Meio condescendente, meio curiosa, meio porque essa garota insistia em existir tão perto de mim, mas sem nenhuma maldade real por trás. Cruzou os braços, fazendo as placas douradas dos dedos brilharem brevemente. Garota. Disse ele, sem usar o nome dela. Como sempre, o rei não acorda para ser informado de fenômenos triviais. Eu já sabia antes mesmo de abrir os olhos. O ar desta mansão carrega um cheiro infantil. Uma magia caprichosa, mal contida. Não é uma ameaça. É um desleixo. Emília inclinou a cabeça. Desleixo? Quer dizer que alguém tá fazendo isso de propósito. Não de propósito. Corrigiu Gilgamesh, levantando um dedo enluvado, de preguiça. Há diferença. Propósito exige decisão. Preguiça é o que sobra quando o ser se recusa a decidir. Ela piscou, tentando processar isso, e desistiu com aquele jeito dela de sorrir e seguir em frente. Tá, eu acho que entendi. Então a gente vai descobrir quem é. Eu já descobri. Sério? Quem? Gilgamesh começou a andar, e Emília trotou ao lado dele, o casaco esvoaçando. Depois. Respondeu ele, simples assim. Antes, preciso ver o café da manhã. O rei não enfrenta o frio com o estômago vazio. Que insulto seria? Na cozinha, o caos já estava bem instalado. Ren, com seu uniforme de empregada azul e o avental branco, estava em frente ao fogão, agitando uma colher de pau dentro de uma panela com mais força do que a culinária normalmente exigia.
Han estava encostada na bancada, mordendo uma maçã, os olhos rosados fixos no nada com aquela expressão de eu poderia estar dormindo agora. E Rosval, em pé perto da janela, segurava uma xícara de chá com os 2 dedinhos levantados de um jeito teatral demais, observando o jardim coberto de gelo com um sorriso de quem está achando tudo muito divertido e nada conveniente. Foi nesse momento que a porta da cozinha se abriu, e Gilgamesh entrou. Silêncio. Ren parou de mexer a panela. Han parou de mastigar. Rosval sorriu mais largo. Oh! Cantarolou mais grave, virando-se devagar. Bom dia, nobre convidado. Estávamos justo comentando como a manhã está graciosamente gelada. Silêncio, palhaço. Cortou Gilgamesh, sem nem olhar para ele. Rosval, em vez de se ofender, riu baixinho, como se tivesse ganhado um presente. Gilgamesh caminhou até o centro da cozinha, parou, olhou para a panela de Ren com a cabeça inclinada de leve, e franziu o nariz. O que é isso? Ren fez uma pequena reverência tensa, segurando a colher como uma espada. Mingau de aveia com canela, convidado. Para aquecer no frio. Mingau. Repetiu Gilgamesh, como se a palavra fosse uma pedra na sua boca. Mingau. Em frente ao rei de Uruk. Garota azul, você está me servindo papa de bebê em uma manhã de crise. Han, ainda mastigando, comentou monotonamente. A barriga do convidado deve ser pequena então. Mingau é leve. Gilgamesh virou o rosto devagar para ela. Os olhos vermelhos brilharam. Você, começou ele. Han, não provoca. Interveio Emília, batendo palminhas 2 vezes como quem chama a turma para a ordem. Olha, Gil, eu sei que parece simples, mas o mingau da Ren é muito gostoso. Confia. E olha, tem maçã também. Maçã é tipo, maçã é universal, né? Gilgamesh olhou para Emília. Olhou para a panela. Olhou para Emília de novo. Suspirou. Sirva. Ela abriu o maior sorriso do mundo. Ren se apressou. Han ergueu uma sobrancelha. Rosval cobriu a boca com a xícara para esconder o riso. E foi nesse exato instante que Gilgamesh espirrou. Foi um espirro pequeno. Quase educado. Mas foi um espirro. A cozinha inteira parou. Você, começou Emília, os olhos arregalando devagar. Você acabou de espirrar. Eu não espirrei. Respondeu Gilgamesh imediatamente, com a dignidade ofendida de uma estátua imperial. O que ouviram foi um pronunciamento real abreviado. Foi um espirro, disse Han, sem expressão. Foi um espirro, confirmou Ren, baixinho. Foi um espirrinho bem fofo, na verdade, cantou Rosval. Eu não espirrei. Emília se aproximou devagar, com aquele cuidado que se tem ao chegar perto de um gato bravo, e levou a mão na direção da testa dele. Gilgamesh recuou um passo. Ela avançou um passo. Ele recuou de novo. Ela conseguiu, na terceira tentativa, encostar a palma na testa dele. Os olhos dela se arregalaram. Você tá quente, Gil. Eu sempre estou quente. Sou o rei. Não, quente de febre. Tipo, quente errado. Ela tirou a mão e cruzou os braços, séria de um jeito que ele raramente via. Você tá gripado. Gilgamesh ficou em silêncio por um segundo inteiro. Depois deu um passo para trás, ergueu o queixo, e disse com toda a solenidade do mundo. Impossível. Por quê? Porque eu não pego gripe há 4.000 anos, garota. Rosval soltou uma gargalhada engasgada na xícara de chá. Han quase deixou cair a maçã. Ren cobriu a boca com a mão. E Emília, com a paciência infinita que ela tinha quando o assunto era cuidar de alguém, apenas suspirou e disse. Então parabéns, Gil. Você quebrou o recorde. A coisa só ficou pior dali em diante. Gilgamesh, agora oficialmente em estado de negação real, se recusava a admitir que estava doente. Cruzou os braços no sofá da sala principal, ergueu o queixo, e declarou para quem quisesse ouvir que o frio não passava de um inconveniente menor, e que ele não precisava de remédios, mantas, nem da preocupação de uma meio-elfa nervosa. 20 minutos depois ele estava embrulhado numa manta xadrez até o nariz, segurando uma garrafinha marrom de xarope com uma cara de quem tinha sido pessoalmente traído pelo universo.
Isto, murmurou ele, encarando a garrafinha, é uma humilhação calculada. É xarope de gripe, disse Emília, sentada ao lado dele no sofá, batendo os pés no ar. Você bebe pelo canudinho. É mais fácil. Reis não usam canudo. Hoje você usa. Garota, você está usando seu primeiro selo de comando como uma criança usa um brinquedo novo. Eu não usei selo de comando nenhum. Tô só pedindo normalmente. Ah. Ele olhou para a mão dela, depois para o xarope, e suspirou pesadamente. Isso é pior. Pior, ainda. Mas tomou. Pelo canudo. Com os olhos cansados, sem sono real, sem o brilho costumeiro, parecendo um rei antigo que tinha enfrentado deuses, monstros e a própria morte, mas que finalmente tinha sido derrotado por uma corrente de ar gelada. Foi nesse exato momento que Beatrice surgiu na sala, vinda da biblioteca, com os cachos loiros se mexendo a cada passo emburrado. Esta presença gelada está intensificando-se, suposto. Ela parou, viu Gilgamesh com a manta, o canudinho e a cara de derrota, e arqueou uma sobrancelha. O que? Isso. Não comente. Disse Gilgamesh, sem tirar o canudo da boca. Bettini ia comentar, no fato. Mas agora vai comentar. O rei dos heróis, conquistador de tudo o que existe, está com uma mantinha de bolinhas e bebendo xarope. Eu disse para não comentar. Beatrice riu pelo nariz, satisfeita. E foi nesse exato instante que a janela do salão estalou, congelando ainda mais, e Rosval entrou cantarolando com um sorriso preocupante. E então, queridos, tenho uma notícia fascinante. A causa do frio é o nosso querido Puck. Emília parou de balançar os pés. Puck. Atsumaki, explicou Rosval, abrindo as mãos teatralmente, um período de liberação mágica espiritual. Acontece de tempos em tempos com espíritos de grande potência. Significa que ele precisa expulsar magia excessiva, ou implodir. E como ele está dormindo, está fazendo isso descontroladamente. Então a gente tem que acordar ele. Acordá-lo, e em teoria, pioraria. Rosval sorriu, ele precisa gastar essa magia. E até que isso aconteça naturalmente a mansão vai continuar congelando. Silêncio. Gilgamesh tirou o canudinho da boca devagar. Então deixem-me ver se compreendi. Disse ele, com a voz arrastando-se calmamente, a causa de tudo isto, é um gato. Um gato. Está expelindo magia em excesso. Como uma criança expele leite quando come depressa demais. Mais ou menos, disse Emília, encolhendo os ombros. Gilgamesh olhou para o teto. Para o chão. Para Emília. Para o xarope. Para o teto de novo. Xanatba me mostrou impérios em ruínas. Mostrou-me deuses caídos. Mostrou-me o fim e o começo das eras. Ele suspirou profundamente, e agora me mostra que devo curar minha gripe enquanto um espírito felino libera a flatulência mágica sobre o meu quarto. Beatrice começou a rir. Rir mesmo. Ram, da porta, deu meio sorriso. Ren cobriu a boca. Emília mordeu o lábio para não dar risada, e quando os olhos vermelhos de Gilgamesh pousaram nela, ela perdeu. Riu alto. Riu daquele jeito puro e meio infantil que ela tinha. E Gilgamesh, embrulhado na manta, com o canudinho na mão e o nariz vermelho de frio, não disse nada. Só olhou para ela por um longo momento, e por uma fração de segundo, alguma coisa nos olhos dele suavizou. Como uma vela que trêmula sem apagar. E então ele virou o rosto, fingindo profundo desinteresse pela parede. Garota tola! Murmurou ele. Mas não falou que ela parasse de rir. Foi Gilgamesh quem teve a ideia. O que era, em si, um milagre, porque até 2 minutos antes ele estava jurando que ia voltar para Uruk e nunca mais pisar nesse país de gelo organizado. Mas então, depois de Beatrice explicar pela 5ª vez que Puck precisava gastar a magia, ele se levantou do sofá com uma majestade que destoava ridiculamente da manta xadrez ainda pendurada nos ombros, e declarou: Pois bem. Se a fera felina precisa esvaziar-se de magia, então que o faça construindo. Não destruindo.
Os humanos têm um costume conveniente para isto. Emília o olhou esperançosa. Que costume? Vocês chamam de festival. Os olhos dela brilharam. Festival de neve. Não grite. Festival de neve, Gil. Eu disse para não gritar. Mas era tarde. Emília já tinha pulado do sofá, já tinha aplaudido sozinha, já estava planejando em voz alta, e Rosval já estava cantarolando algo sobre que ideia maravilhosa, vamos chamar de festival chique-chique, é claro, e Beatriz estava jurando que de jeito nenhum participaria e que ninguém ousasse perguntar, e Ran já estava decidindo que faria uma escultura digna da Nei-sama dela, e Ren já estava se oferecendo para preparar comida para os aldeões. Gilgamesh assistia a tudo com a expressão de um homem que tinha aberto uma porta esperando uma sala e encontrado um oceano. Começou ele, baixinho, apenas sugeri. Você criou o festival, Gil. Disse Emília, agarrando os dois pulsos dele com aquele entusiasmo que era impossível de combater. O festival do rei. O festival do Gilgamesh. Não. Festival do Gil. Não use o meu nome como apelido infantil. Festival do Gilzinho. Emília. Foi a primeira vez que ele usou o nome dela. Saiu sem ele perceber. Saiu naquela urgência meio engraçada, meio irritada, totalmente humana. Emília parou. Olhou para ele. Sorriu de um jeito tão genuíno que ele teve que virar o rosto de novo. Façam o que quiserem. Murmurou ele, voltando para a manta, eu vou supervisionar. Do sofá. Com xarope. Mas é claro que ele não ficou no sofá. A neve cobria todo o pátio da mansão quando os aldeões começaram a chegar, embrulhados em mantos, carregando enxadas pequenas, formas, baldes de água morna para grudar o gelo. As crianças corriam em círculos, derrapando, rindo, atacando-se com bolas de neve. Petra apareceu com aquele cachecol grande demais para ela, os olhos brilhando, e quando viu Gilgamesh, ela parou no meio do pátio com a boca aberta. Senhor, o senhor é um rei de verdade. Gilgamesh, agora envolto no manto vermelho longo por cima do traje de Uruk, olhou para ela do alto do seu turbante. Eu sou o rei. Não o rei. Singular. Sem comparação. Petra fez uma reverência tão exagerada que quase caiu na neve. Quando se ergueu, ela estendeu para ele um pequeno coelho de neve, mal feito, com uma orelha torta e olhinhos de pedra preta. Eu fiz pro senhor. Antes da competição. Porque o senhor parece importante. Silêncio. Gilgamesh olhou para o coelho. Olhou para a criança. Olhou para Emília, que estava a alguns metros dali, com as mãos juntas no peito, esperando para ver o que ele faria. Olhou para o coelho de novo. E disse, com toda a seriedade do mundo. É uma obra com defeitos visíveis. A orelha esquerda está irregular. Os olhos estão desalinhados. A base não suportará o peso por mais de uma hora. Petra murchou um pouco. No entanto, continuou ele, pegando o coelhinho com cuidado, segurando-o no espaço entre as garras douradas como se fosse algo frágil. Os humanos em si são tolos. Mas o que humanos criam, carrega significado. Esta criação carrega significado. Petra arregalou os olhos. Eu aceito. Declarou Gilgamesh, esta é a primeira obra de arte do dia. Que ela inspire as próximas. A menina deu um gritinho de alegria e saiu correndo de volta para os amigos, contando a história em alto e bom som de que o rei dos heróis em pessoa tinha aceitado o presente dela. E Emília, ainda parada a alguns metros, com a mão tremendo um pouquinho no peito, sussurrou para si mesma. Você é mais fofo do que finge, Gil. Eu ouvi isso, garota. Não ouviu nada. Eu ouvi muito bem. O festival explodiu. Houve esculturas. Houve concursos. Houve Ren-Han esculpindo lado a lado uma figura grotesca e enorme que elas insistiam ser uma homenagem a um margrave, e que era basicamente um Rosval de neve com um sorriso assustador, 3 metros de altura, e um chapéu pontudo que caía a cada 5 minutos. Houve Beatrice, arrastada por Puck, que despertou só o suficiente para participar, esculpindo, contra sua vontade, uma escultura perfeita de uma biblioteca em miniatura.
Houve Emília, que se concentrou de um jeito quase sagrado no espírito de gelo majestoso, e ficou tão orgulhosa do resultado que ficou dando voltas ao redor dele perguntando para todo mundo: ficou bom? Ficou bom de verdade? Sem mentir. E houve Gilgamesh, que, no início, jurou que apenas observaria, que, em seguida, decidiu supervisionar mais de perto, que, dali a 15 minutos, estava no meio do pátio, com as mangas arregaçadas por cima das placas douradas, esculpindo com as próprias mãos uma reprodução idêntica da torre central de Uruk, telhado por telhado, tijolo por tijolo, com uma precisão que fez os aldeões pararem para olhar com a boca aberta. Não me olhem assim, disse ele, sem se virar, estou apenas demonstrando o padrão correto, para que as próximas gerações de escultores deste reino tenham referência adequada. Gil, você tá brincando na neve, disse Emília, ao lado dele, segurando o riso. Eu não estou brincando. Eu estou educando. Sei. Garota, se você rir mais uma vez, não tô rindo. Você está rindo. Eu vejo. Está rindo aí dentro. Ela riu, claro. E ele esculpiu mais um detalhe pequeno na torre, com o cuidado de alguém que conhecia cada pedra daquela cidade pelo nome. No fim do dia, quando os jurados, Rosval, Han, e estranhamente o próprio Puck, que acordou só o suficiente para julgar, anunciaram os resultados, foi Petra quem venceu. O coelho roubou dela. A mesma menina que tinha dado o coelhinho torto para Gilgamesh de manhã. O prêmio foi um saco enorme de salgadinhos de milho, que ela ergueu acima da cabeça como se fosse o próprio Santo Graal. Gilgamesh, que não venceu, porque seu nome não estava oficialmente inscrito, observou tudo com os braços cruzados, e quando Emília perguntou se ele estava bravo por não ter ganhado, ele respondeu, sem hesitar: reis não competem com crianças. Reis aplaudem crianças. E aplaudiu. 2 vezes. Devagar. Solene. A multidão inteira aplaudiu junto. Petra chorou de felicidade. A noite caiu cedo, como sempre no inverno, e a mansão se encheu de luz amarela quente, fogareiros acesos, cheiro de comida temperada. Os aldeões ficaram para o banquete. Mesas longas foram montadas no salão principal. Houve carne, pão, sopa, vinho quente. Houve risada. Houve música improvisada por um aldeão tocando uma flauta caseira. E houve, infelizmente, vinho ao alcance de Emília. Garota, disse Gilgamesh, sentado ao lado dela, observando-a beber a terceira taça, você tem certeza de que esta bebida é apropriada para o seu corpo? Eu tenho 18 anos, Gil. Mas até. Eu sou uma velha na verdade. Você tem mais de 100 anos cronológicos, sim. Mas o seu corpo, meu corpo aguenta. 10 minutos depois ela estava deitada de costas no sofá, com as bochechas vermelhas, cantando uma cantiga de Elior Forest com a letra trocada, e Ren, ao lado, também caída, jurando solenemente fidelidade eterna a um peixinho dourado de cerâmica que tinha encontrado em cima da mesa. Gilgamesh observou as duas com a expressão de um homem que tinha governado impérios e nunca, em 4.000 anos, tinha entendido a humanidade tão pouco quanto naquele momento. Rosval, ao lado dele, cantarolou. Você quer que eu chame um dos servos para levá-las aos quartos, nobre convidado? Não. Respondeu Gilgamesh, simples, eu mesmo carrego a minha master. Rosval arqueou as 2 sobrancelhas pintadas. Oh! Não confunda, palhaço. Gilgamesh se levantou, ela bebeu álcool sob o meu olhar. A responsabilidade me cabe. Apenas isso. E ele se inclinou, com aquele cuidado quase ritualístico, e ergueu Emília do sofá. Ela era leve. Ele andou pelo salão devagar, com ela apoiada nos braços, a cabeça dela caindo contra o ombro nu dele, o cabelo prateado descendo em cascata. No corredor, antes de chegar ao quarto dela, ela murmurou, meio dormindo: Gil, HM. Obrigada pelo festival, eu apenas sugeri. Você criou. Você fez todo mundo feliz. Inclusive a Petra. E ela é muito especial, sabia? Ele andou em silêncio por alguns passos. Eu sei. Você fingiu que ia ficar no sofá, mas não ficou. Ele começou, e não terminou, durma, garota.
Tá. Mas ela não dormiu logo. No travesseiro, antes que ele saísse do quarto, ela ainda murmurou, num fio de voz. Gil, você é mais quente do que finge ser. E Gilgamesh, parado na porta, com um manto vermelho descendo até o chão e o turbante branco brilhando à luz do corredor, ficou um momento mais longo do que precisava antes de fechar a porta atrás de si. Tola! Murmurou ele, para o corredor vazio. Eu sou quente. Sou obviamente quente. Eu sempre fui. E foi embora, com as mãos cruzadas atrás das costas, o coração do rei dos heróis um pouquinho mais leve do que ele jamais admitiria. A manhã chegou diferente. A neve do festival ainda cobria o jardim, mas o ar não estava mais agressivo. Puck tinha gastado o excesso de magia, e o que sobrou ele decidiu, brincando, lançar até a capital real para presentear o reino com um inverno bonito de um dia só. A mansão respirou. As janelas descongelaram. O calor voltou. Gilgamesh estava no pátio externo, sozinho, observando o sol pálido subir entre as árvores. A gripe tinha passado durante a noite, como se nunca tivesse existido. Ele se sentia ele mesmo de novo. O rei. O sábio. O único. E foi exatamente nesse momento que algo cortou o ar. Foi rápido. Foi rápido demais. Uma lança. Branca. Longa. Brilhante de um jeito que feria os olhos. Gilgamesh moveu o pulso esquerdo na fração de segundo antes do impacto, e 3 portais dourados do Gate of Babylon se abriram diante dele, sobrepostos, formando uma parede instantânea de espadas e escudos invocados. A lança colidiu com o primeiro escudo, atravessou. Com o segundo, atravessou. Bateu no terceiro e finalmente parou, vibrando, queimando o ar ao redor com um brilho azul elétrico. Ele não recuou. Ele não suou. Ele apenas estreitou os olhos vermelhos, e por dentro, o Shanat Baimuru já tinha visto tudo. Ah! Disse ele, calmamente, para ninguém em particular, então é assim. A lança se dissipou em luz. E no horizonte, em cima do telhado do portão da propriedade, surgiu uma figura. Alta. Vestida em armadura branca e azul. O rosto coberto até a metade. Uma lança comprida nas mãos, queimando suavemente. E ao lado da figura, 2 vultos encapuzados, com aquelas vestes pretas e brancas listradas, aqueles olhos vazios, aqueles sorrisos rachados de quem perdeu a sanidade séculos atrás. Culto da bruxa. E o servo que os acompanhava, o porte, a presença, a aura de tragédia antiga que pesava no ar, era inconfundível. Grande Lancer. A porta da mansão se abriu atrás de Gilgamesh. Emília saiu apressada, ainda com o cabelo solto, os olhos arregalados, segurando o casaco mal abotoado. Gil. Eu senti uma coisa estranha. O que? Ela parou. Ela viu a figura no portão. Ela viu os encapuzados. E o sangue dela gelou. Culto da bruxa. Gilgamesh não se virou. Ergueu apenas uma mão, e disse, com aquela calma absoluta que só vinha quando ele estava genuinamente furioso. Garota. Venha aqui. Mas venha aqui. A voz dele não admitia discussão. Emília caminhou rapidamente até ele, e ele a puxou para o lado dele, não atrás dele, do lado dele, uma mão protegendo a cintura dela, o corpo posicionado entre ela e a ameaça. Você, disse Gilgamesh, com a voz subindo de tom, dirigindo-se ao servo no portão, mira na minha master. Em minha presença. A figura no telhado não respondeu de imediato. Apenas inclinou a cabeça de leve, como quem reconhece a presença de um igual. Sua arrogância é admirável, rei. Disse Grande Lancer, com uma voz grave, antiga, marcada por uma dor que parecia vir de 1000 anos atrás, mas a garota não é sua. A garota carrega o pecado do nome dela. E os meus masters querem a cabeça dela. Não tenho prazer nisso. Tenho dever. Emília sentiu o aperto da mão de Gilgamesh na cintura dela ficar levemente mais firme. Não rude. Apenas firme. Decidido. Mongrels. Disse ele aos encapuzados, sem olhá-los, como se nem valessem o olhar. Vocês ousaram aliar-se a um servo de classe heróica para atacar meu contrato. Vocês entenderam, em algum momento dessa decisão, o tamanho do erro. Um dos encapuzados riu.
Foi um som doente, gorgolejante, errado. A senhora a quem servimos transcende reis, senhora Pandora, senhora Inveja. A meio alfa carrega o nome amaldiçoado, e o nome amaldiçoado deve ser purificado em amor. Cale-se. Disse Gilgamesh, e a temperatura do pátio caiu de novo, mas agora não pela magia de Puck, e sim pela fúria contida dele, antes que eu apague seus nomes da história de uma forma que nem o tempo será capaz de remontar. Ele se virou de leve para Emília. Apenas o suficiente para que os olhos vermelhos encontrassem os dela. Garota. Disse ele, baixo, só para ela, escute com atenção. Tô escutando. Eu não vou deixá-la aqui. A mansão está vulnerável. Beatrice ainda dorme. Os outros estão dispersos. Se eu te deixar aqui sozinha enquanto luto, eles encontrarão um modo de te alcançar. Então, o que? Você vem comigo. Disse ele, simples, para o campo de batalha. Os olhos dela se arregalaram. Gil, eu não, você ficará comigo. Ao meu lado. Não atrás. Ao lado. Onde eu posso te ver. Onde minha mão alcança. Você não vai lutar. Você não vai tentar lutar. Você vai respirar, vai observar, e vai confiar. Isso é uma ordem real. Você compreendeu? Ela engoliu em seco. Olhou para o portão. Olhou para os encapuzados. Olhou para grande lancer. Olhou para Gilgamesh. E assentiu, devagar. Tá. Eu confio. Os olhos dele se suavizaram por um instante, quase imperceptivelmente, e voltaram a ficar duros. Boa garota. Ele estendeu a mão livre. Os 3 portais douradinhos voltaram a se abrir ao redor deles, agora em formação circular, e o ar zumbiu com a energia antiga de Uruk. Ele ergueu o queixo. O turbante brilhou. A capa vermelha se moveu sozinha com a magia. Eu sou Gilgamesh, rei de Uruk. Declarou ele, e a voz cobriu o pátio inteiro como um trovão controlado. Eu sou o pastor que viu o fim do mundo e voltou. Eu sou o rei dos heróis. E vocês? Ele apertou a mão na cintura de Emília só um pouquinho, num gesto que dizia eu estou aqui. Vocês acabaram de declarar guerra a um nome de 4.000 anos. O vento soprou. A neve se ergueu. Os portais douradinhos giraram. E grande lancer, no telhado, ergueu lentamente sua lança radiante, enquanto os encapuzados começavam a rir e a tremer ao mesmo tempo, balbuciando o nome de uma bruxa antiga, e Emília sentia o coração disparar contra o peito, enquanto o braço quente do rei dos heróis a mantinha firme do lado dele. E pela primeira vez naquela manhã, naquela semana, naquela vida, ela percebeu uma coisa que não tinha percebido antes. Ela não tinha medo. Porque o rei estava do lado dela. E o rei nunca, nunca, perdia. Fim do capítulo. Gilgamesh, ouro e sangue sob o olhar do rei. Gilgamesh, minha vontade é a única lei. Comprei o